irmã estava glorificando a Deus, lendo a Bíblia, e um teólogo chegou perto dessa irmã, dizendo: o que você está vendo aí? Ela falou: estou lendo sobre o profeta Jonas, né, a história de Jonas, e de como ele foi engolido. E ela disse pela baleia, né, a Bíblia realmente não fala e não dá esse termo, a gente já vai ver daqui a pouco. E ele diz: olha, isso não tem cabimento, é apenas uma história ilustrativa que a Bíblia traz, né? Um teólogo ali com todos os seus conhecimentos, e disse: olha, não é assim, é apenas uma ilustração e tudo mais. Para que você possa ter um entendimento dos propósitos, dos princípios, tá? Você tem que amadurecer, você tem que entender melhor a Bíblia, né? Você tem que entender melhor a teologia, disse aquele teólogo. Passou um tempinho, ela está ali novamente animada, lendo a Bíblia, dando glória a Deus. Ele diz: o que você está lendo? Ela falou: eu estou aqui impressionada, o poder de Deus, isso que a gente acabou de cantar. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em segurança. Olha que livramento da mão de Deus. Daí o teólogo disse: não é assim. A gente estuda que lá naquela época, naquela região, tem uma época que as águas, né, a maré esvazia, e as pessoas, elas podem passar, né, por aquele trecho, praticamente, né, sem se molhar. A água, ela não baixa, né, nem no joelho das pessoas, elas podem atravessar. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Não é bem do jeito que você está lendo. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Daí, daqui a pouco ela está lá: glória a Deus, aleluia, as glórias sejam dadas ao Senhor. Ele voltou outra vez: o que você está lendo agora? Eu estou glorificando a Deus, porque em meio palmo d'água, menos da metade do joelho, Deus matou o exército inteiro de Faraó. Glória a Deus. Tem gente que lê as Escrituras de uma maneira a não crer, mas eu tenho certeza que quando nós lemos, ela nos alimenta de uma maneira tão poderosa. E hoje eu queria meditar no livro de Jonas. Hoje a palavra propõe a gente passear pela palavra do Senhor nos 4 capítulos do livro de Jonas. E por mais que Jonas, tanto no nome, né, quanto na história, é o personagem principal, eu gostaria de meditar nessa noite com você sobre Jonas e a incrível história de um Deus que se importa. Diga assim: o meu Deus se importa. O meu Deus se importa. Amém? A palavra do Senhor está derramada, Senhor, neste lugar. Ó Deus, através dos louvores, ó Deus, através das orações, através desse mover e desse movimento do Espírito Santo. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que se importa. E porque o Senhor se importa, há pessoas que vão entrar e que entraram aqui neste lugar e que vão sair dizendo: meu Deus falou comigo. Ó Deus, são tantos os motivos diferentes, são tantas as necessidades diferentes. Ó Pai amado, o pregador vai pregar uma só palavra, mas o Teu Espírito Santo tem poder de converter esta palavra ao coração de cada um. Por isso eu te peço, a começar em mim, fala com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. O livro de Jonas é um livro muito interessante, e talvez por ter algumas coisas tão excepcionais, a gente pode talvez querer tirar algum tipo de crédito. E realmente alguns teólogos mais liberais que até relacionam o livro de Jonas até como uma fábula. Não é o meu caso. Eu creio piamente na palavra de Deus. Eu creio que ela é palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Eu creio que cada vírgula foi colocada e inspirada pelo Espírito Santo, para que pudéssemos discernir, conhecer o coração e a vontade de Deus. Mas para que a gente não fique assim, talvez duvidoso da credibilidade desse livro, antes de começarmos a palavra propriamente dita, eu gostaria de definir 3 fatores essenciais que nós temos no livro de Jonas. O primeiro, eu queria então, que são de repente os 3
principais personagens, ou as 3 principais figuras presentes no livro de Jonas. Primeiro, a cidade, uma cidade da qual Deus chamou o profeta para pregar. O nome dessa cidade era Nínive. Cidade de Nínive, e você pode... Aqui eu já passei. Bem, vamos ler esse texto, né? Que é o tema. Vamos todos juntos? E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse é o último verso do livro de Jonas. Pode passar o próximo slide. A cidade de Nínive, ela é citada na Bíblia, ela foi construída por Nimrod, bisneto de Noé. Ela está citada em Gênesis capítulo 10, é uma das cidades mais antigas, né, da história da construção da sociedade humana. Algumas coisas muito interessantes sobre a cidade de Nínive. Ela começa, então, ela vai se tornar a capital da Assíria, mas ela vai ganhando relevância e força com o passar do tempo. Nínive, ela começa a ganhar expressão com o passar do tempo, até que em 700 antes de Cristo, ela se torna literalmente a capital da Assíria. E logo em seguida, ela estará também sendo subjugada ali como Babilônia. É uma cidade com um fundo histórico, um perfil histórico extremamente interessante. Há alguns anos atrás, as escavações no Iraque descobriram as ruínas da cidade de Nínive. Poucos anos, ainda no século passado, a cidade de Nínive, ela passou por ser redescoberta pela arqueologia. E ela hoje está situada perto de um local, de uma cidade, de uma região chamada Mossul, no Iraque. Mas as escavações arqueológicas apontam que ela está entre alguns montes conhecidos pelos árabes, chamados Kujuinque e Nabi Yunus. E a principal parte da cidade, ela fica edificada sobre um monte chamado Nabi Yunus. Sabe o que significa isso? Em árabe, profeta Jonas. Nabi Yunus, um monte denominado pelos muçulmanos, não é nome dado por cristãos, significa profeta Jonas. Depois você faz as suas consultas de Google e procura esse nome e conhece toda a história que está por detrás. Nós não estamos falando de arqueologia apenas bíblica, mas mundial mesmo, noticiada pela BBC e tantas outras redes e emissoras. Nínive, então, é essa cidade que se torna conhecida por ser uma cidade que forma valentes de guerra, uma cidade que tem dominação, ela é uma cidade que é conhecida pelos seus fortes exércitos e também da maneira hostil como ela trata com seus inimigos. Por isso que o profeta Jonas, ao receber a ordem, quer dizer, não vou para essa missão. Nínive, de maneira nenhuma, essa cidade é horrorosa, olha o que eles estão fazendo. Conhecendo um pouco Nínive, eu queria definir o segundo personagem dessa história, Jonas. Capítulo 1, versículo 1 de Jonas. Jonas se apresenta como filho de Amitai, ele é a cidade de Gat-Hefer, que na época de Jesus seria a região da Galileia. Jonas
ele não aparece apenas no livro, né, de Jonas, mas ele também é citado em 2 Reis, capítulo 14, do verso 23 ao 27, falando de um dos reis, Jeroboão, né, que não foi um bom rei em Israel, mas dizendo que na época do reinado de Jeroboão se cumpriram as profecias do profeta Jonas, filho de Amitai, da cidade de Gat-Éfer. Depois você confere, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, uma citação do livro de Jonas. Ele aparece sendo citado por Jesus Cristo, em Mateus 12, de 38 a 41, de maneira mais certeira no versículo 40, quando as pessoas pedem um sinal para Jesus, e Jesus então faz citação de Jonas como o sinal a que dará, falando da sua morte e ressurreição, assim como Jonas também ficou na barriga do grande peixe. Jonas não é uma figura inventada. Jonas não é uma fábula bíblica. Trata-se de uma cidade real, de um profeta que teve o seu ministério não só nas páginas do seu livro, que é citado pelo próprio Jesus. E por fim, o terceiro personagem, o grande peixe. Havia uma tradução, King James, né, a tradução, né, do rei Tiago, do rei James, que trazia no Novo Testamento o nome baleia. E algumas traduções, as primeiras traduções brasileiras, vocês vão ver que quando Jesus cita aquela versão ARC, né, a primeira Almeida mesmo, que nós tivemos acesso, nas palavras de Jesus, foi traduzido como baleia. Mas nem no hebraico, nem no grego, no Novo Testamento, aparece uma palavra que podemos associar à palavra baleia. Então, no Antigo Testamento, quando o texto de Jonas fala do grande peixe, o chama de Gadol Dag, ou Gadol Dagá, que é um grande peixe, um ser marinho, pode ser uma baleia, pode ser, mas não cita. E no Novo Testamento, a palavra traduzida, né, falada por Jesus é ketos, que significa criatura ou um monstro marinho. Então, essas são as duas palavras relacionadas a isso. Pastor, e qual é a importância disso? Essa primeira parte da palavra é para que você definitivamente não olhe para o livro de Jonas, não seja tentado a ver o livro de Jonas de uma maneira fictícia, mas como uma história real de um Deus que se importa, que quis levantar um homem para fazer a diferença numa cidade. Houve um historiador caldeu, né, babilônico, de nome Beroso. Ele começa os seus escritos no século 3 a.C. Os historiadores antigos, né, os contadores da história antiga, Flávio Joséfo, o cita várias vezes, e é citado por ele também em alguns momentos. Então, ele traz algo muito interessante. Ele era Babilônia, e Babilônia dominou Nínive numa guerra. E ele foi fazer a história da civilização antiga de Nínive, para contar aos babilônios como era a cidade e a cultura de Nínive. É como se nós, através da história que aprendemos, como que foram os nossos ancestrais aqui, como viviam, por exemplo, as tribos indígenas no Brasil, né? Como que eram os costumes dos portugueses. E para que a gente possa entender nossa história, muitas vezes os historiadores, eles então relatam do costume, da sociologia, e fazem esse acervo histórico. E olha o que é interessante, quando este historiador Beroso escreve, ele fala sobre uma criatura mítica que emergiu do mar para dar sabedoria divina aos homens. E na cultura ninivita, do século V ao século III, um dos principais deuses de adoração era um homem, metade peixe. Espera lá.
Ele é citado nos livros do Velho Testamento como Dagon. Se você procurar Dagon também na internet, várias referências, não estou te falando de uma ou outra referência, você vai varrer de imagens de Dagon, que depois foi chamado pelos babilônicos de Enki, e que depois foi chamado pelos romanos e gregos de Poseidon e de Júpiter, de Netuno, que seria o Aquaman, nos nossos dias. Vocês entenderam? Inclusive, nossa igreja é a única igreja no mundo que o Aquaman trabalha na recepção. Não é verdade? Traiu o movimento, cortou o cabelo, mas está valendo. Eu tirei várias fotos, me exibi para outros pastores, Aquaman, na recepção da PIBJC. Ué, pastor, isso tem a ver. Nós vamos entrar agora na história de Jonas. E aquele povo acreditava de que um homem saído do mar, relacionado com o peixe, traria as notícias divinas. Porque eu tenho uma curiosidade, irmãos. As pessoas falam assim, ó, quando eu chegar no céu, quem é a primeira pessoa que você quer ver quando você chegar no céu? Hã? Jesus, amém, glória a Deus, está crente mesmo, né? Glória a Deus. Quem mais você quer ver no céu? Eu sei quem eu não quero ver, vocês já sabem, né? Não é a minha sogra, não. Mas se tem alguém que eu quero ver no céu, tem gente que fala, eu quero ver Davi, eu quero ver Sansão, eu quero ver um personagem, eu quero ver Jonas. Falar assim, Jonas, senta aqui e me explica, como que alguém com tanta má vontade prega e uma cidade inteira se converte? Jonas, eu passei a minha vida inteira pregando. Eu tinha que contar piadinha no meio do sermão para o pessoal prestar atenção. Eu tinha que fazer levantamento histórico. Eu tinha que organizar o sermão nos pontos, fazer um monte de coisa para ver se de algum modo alguém ia se interessar. Você sai pregando com má vontade e uma cidade inteira se converte. Eu quero saber que homilética é essa. Eu tenho essa curiosidade. Então você já parou para pensar como que um homem pregando, sem usos de mídia, sem nada, uma cidade inteira se converte? Talvez você vai entender melhor isso, se você um dia tiver a oportunidade de ler O Fator Melquisedeque, um livro fantástico, que fala como Deus prepara civilizações, para que quando a notícia das boas novas cheguem, as pessoas estejam preparadas para receber. E aquele povo esperava um homem relacionado com um peixe, que lhes traria a notícia e o conhecimento divino. Para começar a ligar os pontos de como essa mensagem foi tão bem aceita. Tudo isso para te dizer, preste atenção nas verdades deste livro do profeta Jonas. Uma cidade que existiu, um profeta que existiu, uma cultura descrita, que fala de um homem relacionado a um peixe. Tanto é que a figura, muitas vezes aparece isso, ou um homem vestido de peixe, o deus Dagon, ou ele é um homem vestido com escamas de peixe, ou ele é um homem, metade peixe. Uma cultura existente. O que essa história tem para nos ensinar? Esse Deus que se importa, é um Deus que se importa em salvar. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Você pode ler o texto comigo? Esse é o grande anseio de Deus, que todas as pessoas sejam salvas, que cheguem ao conhecimento de Cristo. E a história do profeta Jonas, a história do livro do profeta Jonas, é uma história de um Deus que se importa e quer salvar. Nem que para isso ele vá usar um profeta contrariado, mal-humorado, fujão.
Esse livro apresenta pelo menos 3 salvações. A primeira salvação, a salvação dos marinheiros. Mesmo com esse profeta perdido, né? Sempre que eu falar aqui profeta Jonas, você pode fazer uma leitura, você que é a igreja do Senhor Jesus, lembre que nós estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando dessa igreja, nós estamos falando muitas vezes do nosso comportamento, e eu penso, como Deus é tão lindo, porque Ele salva apesar da igreja, Ele salva mesmo como os nossos comportamentos não são bons, mesmo quando a nossa motivação não está afinadinha com o Senhor, mesmo quando a gente fale, até mesmo na teologia, ou em algum tipo de procedimento, e eu não estou com isso dizendo que podemos fazer, mas estou dizendo que mesmo apesar de nós, Deus salva pessoas. A primeira salvação que vem é para os marinheiros, eles recebem o testemunho de um Deus verdadeiro, mediante a atitude de um profeta fujão. Jonas, ao receber a ordem de Deus, capítulo 1, a Bíblia diz que ele se levantou, Deus mandou ele, levanta-te e vai para Nínive, ele levantou para fugir para Tarsis, e ao fugir ele pega um navio, e há uma grande tempestade, ele vai para o porão, enquanto está ali tudo agitado, aqueles homens começam a procurar os seus deuses, é o que diz a palavra do Senhor, tudo no capítulo 1 de Jonas, e eles começam a consultar os seus deuses, o que está acontecendo? Qual Deus que nós temos que agradar, porque essa tempestade não é normal? Eles encontram Jonas dormindo, chamam Jonas, lançam sorte, fazem lá uma mandinga, eu não sei como isso funcionou, só sei que Jonas foi apontado como alguém que estava fora do caminho, e Jonas disse, sou eu mesmo, sou eu o culpado, eu sou profeta do Deus vivo, e eu estou desobedecendo uma ordem, isso tudo é por minha culpa, e me joguem. E aqueles homens que não temiam Deus vivo, eles não se atrevem a jogar Jonas no mar, eles recuam nisso, eles dizem, não, é uma vida, olha o sentido de humanidade naqueles homens que não conhecem, até que eles pedem perdão para Deus, porque a coisa não melhora, buscam a face de Deus, Senhor, Deus do Jonas, Deus dos israelitas, nos perdoe, mas nós vamos ter que jogar esse camarada no mar. Deus tinha um projeto de se apresentar àqueles marinheiros, e mesmo que haja um profeta fujão, mesmo que haja uma igreja que muitas vezes está se enclausulando dentro das paredes, de uma igreja que não está saindo para o mundo como deveria sair, para proclamar as bondades, as misericórdias do Senhor, há um jeito de Deus fazer, porque Ele está interessado em salvar o pecador. Quanto mais quando fazemos a sua obra de maneira correta, quanto mais quando estabelecemos a sua obra da maneira como Ele quer, mas Ele está interessado, Deus está com seu coração fervilhando em salvar pessoas. A Bíblia diz 2 coisas a respeito da morte, diz muitas coisas, mas 2 coisas que eu quero destacar. A primeira é que custa caro para Deus a morte de um santo. A palavra do Senhor diz, né, nós traduzimos como preciosa é aos olhos do Senhor a morte de os seus santos, mas não quer dizer que é preciosa no sentido, que querido, não, o texto ali em Salmos está querendo dizer, custa caro para Deus tirar um dos seus santos da terra, custa caro para Deus tirar um daqueles que evangeliza, custa caro para Deus tirar uma daquelas pessoas que fazem a diferença. Se Jesus estava orando sobre isso, Caian, eu falo, Senhor, faz diferença se o Senhor me tirar hoje ou não? Custa caro para o Senhor, ou como eu, o Senhor tem um monte, Senhor, não quero ser o especial, mas eu quero fazer a diferença. Segunda coisa que Deus fala é que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Aconteceu um acidente num estádio de futebol, caiu a arquibancada lá no dia do carnaval, um monte de ímpio morreu, e a igreja muitas vezes fala, viu, é isso, Deus castigou. Deus não tem prazer naquilo, porque é um monte de gente perdida que está morrendo, você entende isso? Como que julgar um ímpio para Deus é difícil, como dói o coração de Deus ter que recolher alguém que ainda não foi exposto à salvação em Cristo Jesus.
Muitas vezes faz, muitas vezes julga, mas não é com sadismo, não é com um sorriso nos lábios, é em choro que Deus tem que decretar a morte do ímpio. É por isso que ele ainda estava dando oportunidade para Nínive. É por isso que ele visitou aqueles marinheiros através da vida e da tempestade e até mesmo da vida de Jonas, mesmo que de maneira inadequada. Deus, esse Deus que se importa em salvar, tinha um projeto para Nínive. A palavra do Senhor diz que Deus buscava a salvação dessa cidade. Segunda vez, quando Deus vai falar com Jonas através de Nínive, sobre Nínive, ele diz: essa cidade para mim é importante, ela é estratégica. E o resultado de uma pregação feita de má vontade, mas potencializada pelo amor de Deus, é uma cidade toda rendida aos pés de Jesus. Então assim, seria muito bom você levantar de manhã dizendo: hoje eu vou sair para ganhar gente para Jesus, hoje eu estou apaixonado por vidas mesmo e tal, e eu vou, hoje é dia de pregar, e eu vou falar para o meu vizinho, eu vou falar para o cara do Uber, eu vou falar, não, em vez de reclamar com o frentista, irmão, o que o frentista tem a ver com o preço da gasolina? Daí você reclama, despeja no cara da padaria, no caixa do supermercado. Ministro, amor de Deus, ele está tão na pior quanto você. Ele não vai mudar o preço dos produtos no mercado, da gasolina, de nada. É hora de ministrar. E você diz: hoje não, hoje eu vou sair ganhando pessoas para Jesus. Amém. Vai nessa autoridade, vai nesse poder. Hoje eu estou desanimado, hoje eu estou com má vontade. Prega na força da raiva, mas prega. Sabe regime que a gente faz na força do ódio? Irmão, mesmo que seja de má vontade, prega o evangelho, porque você testemunhando Deus, com o desejo que o Senhor tem de salvar as pessoas, mesmo com a minha má vontade, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Pastor, o senhor está aconselhando a gente sair tudo mal-humorado? Não, queridos, é melhor não. Mas se não tiver de boas naquele dia, sai assim mesmo. Porque Deus está interessado em salvar vidas, em mudar a história das pessoas. Na sexta-feira, quando nós estávamos dando o testemunho a respeito do Caian lá no conselho, né, para aprovação, para o pedido de ordenação, a Miriam deu um testemunho muito legal, dizendo, né, ó, o Caian, ele tem um chamado muito específico. Qual que é o seu chamado, Caian? Destravar destinos. Uau! Primeira vez que eu vi isso, eu não entendi muito bem. Mas o Caian tinha tanta convicção que eu falei assim: Senhor, isso aí existe, é do Senhor. Só para conferir, eu cheguei para o Caian e perguntei: Caian, esse negócio de destravar destino não tem nada a ver com trazer a pessoa amada em 7 dias, né? Ele falou: não, pastor, está repreendido. Não, eu falei: então, segue o seu chamado. Vai saindo aí, Caian, destravando destino. Vai anunciando o evangelho. Nos dias que você estiver cheio do fogo do Senhor. Nos dias que as lutas estiverem sobre você. No dia que você não estiver com vontade. Pregue em tempo e fora de tempo. Insiste com as pessoas para que elas entrem. Eu sei que evangelismo por relacionamento é muito bom, mas às vezes a gente está já 5, 6 anos num relacionamento e não ousa falar de Cristo Jesus, não ousa dar o testemunho de Cristo Jesus. Mesmo, querido, que você não esteja nos seus melhores dias, pregue a palavra, anuncie a salvação em Cristo Jesus, porque Deus está desejoso de salvar pessoas. O livro fala da salvação dos marinheiros. O livro fala da salvação de Nínive, mas o livro fala também da salvação de Jonas. Jonas, o profeta, precisava ser salvo de si mesmo, da visão que ele tinha a respeito de Deus. Não é o tema da mensagem, mas essa semana nós conversamos a respeito disso, sobre os 2 filhos, né? Aquele que a gente conhece como o filho pródigo e o filho mais velho. O filho pródigo pede toda a sua herança, sai, gasta tudo, depois volta com a maior cara lavada, né? Tudo bem, conta com o perdão do pai, o pai é assim mesmo, ele perdoa, mas tem um filho mais velho, ele fica, ele faz tudo certinho, mas ele não se alegra na salvação e na reconciliação. Eu falo que existem 2 tipos de filhos na casa. Tem o filho, às vezes até abusado,
e tem um filho servo. Tem uma visão equivocada a respeito de Deus. Jonas tinha uma visão nacionalista a respeito de Deus. Jonas não tinha uma visão sobre a graça de Deus. Jonas conhecia o poder de Deus. Jonas, ele conhecia bem o caráter de Deus. Ele conhecia a grandeza de Deus. Mas faltava-lhe conhecer o coração de Deus. O coração que é pronto em amar os inimigos. O coração que é pronto em restaurar. Jonas precisava ser salvo do seu legalismo, do seu preconceito, da sua falta de amor. Jonas precisava ser salvo das próprias tempestades internas que estavam sobre o seu coração. Só no capítulo 2, quando Jonas vai para o ventre do grande peixe, olha só, o que nós encontramos, esse é um capítulo diferente em Jonas, porque esse é o capítulo que Jonas fala. E Jonas demonstra ali, angústia, são as palavras que ele usa na sua oração, há uma oração toda no capítulo 2, depois você lê em casa, ou você pode ir lendo aí enquanto eu falo. Ele fala sobre estar no ventre do abismo, ele diz que está no profundo, ele fala que as correntes, as vagas, as ondas passam por cima dele, o consumindo. Ele diz que está rendido e lançado, sem forças. Ele está dizendo que águas cercam a sua alma, as algas estão enroladas na sua cabeça. Sim, ele está descrevendo o que é viver dentro do ventre de um grande peixe, mas ele está falando da sua alma. Ele diz: eu desci aos fundamentos da terra, os ferrolhos correram sobre mim. Essas são as declarações de Jonas. É um homem que está descendo, é um homem que está em profunda depressão, porque não fazer a vontade de Deus nos leva à depressão. Olha, repete aí: aquele que não faz a vontade de Deus só desce na vida. Pega uma versão um pouquinho mais conservadora da tradução bíblica, e você vai ver que Jonas, a palavra do Senhor dá essa sequência de uma maneira tão clara, usando a palavra que eu quero exemplificar. A palavra do Senhor diz que ele recebe uma ordem, mas ele levanta para fugir e desce para o porto. Depois do porto ele desce para o navio. Do navio ele desce para o porão, e do porão ele desce para as profundezas do mar. Quem não faz a vontade de Deus, quem não cumpre o propósito de Deus na sua vida, só está em descida. A conta vai chegar. Eu não sei os outros casos, mas eu penso que as doenças de alma em cristãos, depressão, essas angústias, essas ansiedades, elas estão intimamente ligadas ao não cumprimento do chamado e do propósito. Quanto mais longe do propósito, você sabe quem você foi chamado para ser em Deus. Você sabe qual é a sua vocação, você sabe qual é o seu chamado. Se quer entender um pouquinho melhor isso, acesse a mensagem de hoje pela manhã da Miriam, e você vai ouvir falar sobre chamado, sobre propósito, sobre o que Deus quer que você seja antes do que você faça. E quando nós nos afastamos do propósito, quando nós nos afastamos daquilo que é o chamado, nós nos perdemos em nós mesmos. Já percebeu que muitas vezes, quando um cristão cai, ele não se contenta em cair, em dar uma resvalada, fala: pai, mas precisava ter chutado o balde assim, precisava ter feito da sua vida essa miséria, essa lambança que fez. Está fugindo do propósito. Eu costumo dizer que quando a gente tenta fazer o certo, dá errado. Como é difícil fazer o certo. A gente quer fazer o certo, mas daqui a pouco a gente tropeça e acaba fazendo errado. Mas a gente queria fazer o certo. Mas você já viu como que dá certo quando a gente quer fazer errado? Você já percebeu? Quando a gente quer fazer o errado, dá certo. É aquela: vou lá na casa da minha namorada, né? Daí chega, está a namorada, não estão os pais. Vai fazer o errado e está dando certo. Foi assim na vida de Jonas. Ele quis fazer o errado e deu certo. Cidade de Tarsis, provavelmente é a cidade de Tarsalos, na Espanha. Tanto é que na NTLH, acho que
tem uma parte do texto, no capítulo 4, que ele diz, é por isso que eu queria ir para a Espanha. E lá está traduzido já como Espanha na NTLH. Mas é Tarsis. Tarsis provavelmente na Espanha. Sabe quantos navios partiam de Nínive para Tarsis? Quantos navios partiam de Nínive para Tarsis? Não é ponte aérea Rio-São Paulo não, queridos. 1 a cada 2 anos. Mas ele quer fazer o errado e dá certo. Na hora que ele chega, está lá vendendo o último cupom. Ele compra o cupom, sai correndo, meio que nem Leonardo DiCaprio, entrando no Titanic. E vai e dá certo. Mas como é difícil fazer o certo. Quando a gente quer fazer o certo, tantas coisas erradas acontecem, querendo nos roubar do propósito. E Jonas está assim. Deus tem um plano de salvar Jonas do seu próprio coração, não só de desobediência. Porque Jonas, quando obedece, também obedece com má vontade. Porque Deus não quer apenas uma obediência, entenda o que eu vou dizer, uma obediência burra, sem perguntas. Deus está olhando para a motivação. Mesmo quando eu estou obedecendo, meu coração está com a motivação certa. Mesmo quando eu estou em obediência, meu coração está correto diante de Deus. Deus estava buscando o coração de Jonas. Esse Deus que se importa é um Deus que fala. Você pode repetir comigo? Pode projetar o próximo slide? Deus que importa é o Deus que fala. Vamos lá? Um Deus que se importa em falar. Vamos ler o texto? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Eu relacionei 12 situações que Deus fala em Jonas. Como Deus fala. Como Deus fala. Ontem teve um evento de mulheres aqui, e bênção pura, sem mistura. Mulherada, show de bola, né? Glória a Deus. Deus abençoe mesmo. Os frutos vão aparecer a cada dia mais em nome de Jesus. E a Su, ela estava organizando um evento desse similar, lá em Campo Grande, quando nós morávamos, era um evento de mulheres, e era um dia muito tumultuado. E no final da tarde, ela está chegando para se preparar, para voltar para o evento, e eu estou ali regando umas plantinhas, né, uma grama, um gramado que a gente tinha. E eu estou regando aquele gramado, e daqui a pouco, eu ouço um barulhão. Tá. Eu olhei para o céu, falei, nossa, não está nem com tempo de chuva, mas que trovão é esse? Mas não teve mais nada. Daqui a pouco eu saio meio correndo de dentro, e eu olhei, a nossa casa lá, ela tem um corredor grande, né? Nossa casa é uma casa de fundo, e tem um corredor grande, 30 metros de corredor, descendo. Ela tinha esquecido de puxar o freio de mão e engatar o carro. Coisas básicas, né? As irmãs sabem como que funciona isso. E o carro desceu, e aquele trovão era o carro detonando o portão da casa. Sou crente, né, irmãos? Sou crente. Olhei o carro, realmente ele fez assim um trabalho bonito no portão. Até hoje a gente não conseguiu dar jeito naquilo. Eu falei, não vou brigar, não vou brigar. Ai, amor. Bravo que só. Mas falei, não vou brigar. E não briguei, irmãos. Mas emburrado. Que aí é demais, né, irmãos? Su se aprontou, aquele clima. Não, termina lá, aquele jeito, homem de falar, não, vai lá, termina. Eu vejo aqui o que aconteceu, daí fui, tirei o carro do portão, né? Uma parte do carro ficou no portão, não consegui tirar. Levantei o portão, porque já não funcionava mais, entendeu? Já tive, né? Esse era o meu final de tarde lá, do culto das mulheres.
E daí ela saiu, toda sem gracinha. Não briguei com ela, não briguei. Mas mostrei que, poxa, freio de mão e engatar o carro é o mínimo, né, irmãos? Mesmo porque, nunca contei essa parte da história, ela era reincidente. Já tinha acontecido isso outra vez. A gente estava almoçando e o carro estava beijando a árvore na esquina. Mas, reincidente. Mas não briguei, fui crente, irmão, crente, pastor. Daí ela saiu, né? Mas visivelmente chateada. E eu fui para o banho. Sabe o que o Espírito Santo falou naquele momento? Ele falou, você deixou sua esposa sair sem a bênção. E eu brigando com o Senhor, Senhor, eu me superei. Porque eu cheguei no banheiro, irmãos, orgulhoso de mim. Falei, cara, eu sou um crente, velho. Um cara mais chato aqui, o negócio tinha ficado feio aqui hoje. Eu sou demais. O Espírito Santo dizia, você é demais. Sua esposa saiu daqui sem a sua bênção. Ela está indo para o encontro de mulheres sem ser abençoada por você. O que tem de demais nisso? Falei, pô, Senhor, depois de tudo isso, eu que estou errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele fala. Quando a gente diz, o Senhor falou comigo, é porque Ele fala mesmo. Ele falou com Jonas. Vai vendo aí, Jonas 1 e 2, falou com Jonas, vai para Nínive, ele se levantou para fugir. Depois, o Senhor falou com o mar. A palavra do Senhor diz que Ele lançou sobre o mar uma ordem de uma tempestade violenta, e o mar respondeu ao Senhor. Depois Ele falou aos marinheiros, enquanto eles estavam buscando outros deuses, lançando sorte, Deus se manifesta e fala com eles, e eles pedem misericórdia, Senhor, porque nós vamos ter que fazer algo que a gente acha que não é do agrado do Deus de Israel. E Ele é ouvido pelos marinheiros. Ele fala com um grande peixe. Tem um cara para você pegar aí no meio do mar, mas não é para devorar. Só engole e deixa inteirinho para dentro do seu ventre. Não vai saborear. O peixe ouve a ordem do Senhor. É como a Bíblia diz, ordenou para que o grande peixe, é o que está na Bíblia, Deus fala com o peixe. Depois de 3 dias, fala outra vez com o peixe. Agora vai até a orla, é perigoso para você, você pode encalhar, mas eu preciso que você vai, porque você vai jogar esse camarada para fora. Eu não sei se o peixe estava orando, falando, Senhor, eu quero fazer jejum, regime, não sei. E Deus estava dando prova para ele, mas Deus falou com o peixe, e o peixe ouviu. Deus fala a segunda vez com Jonas. Vai, levanta-te, porque a cidade de Nínive é importante para mim. Depois, Deus fala com os moradores de Nínive, Jonas 3:5, e eles creram em Deus. Depois, em Jonas 3:6, ele fala com um rei. Depois, em Jonas 4:4, fala novamente com Jonas, perguntando, você acha que você está sendo razoável nisso que você está pensando? Depois, ele fala com a semente que produziu a planta para que Jonas pudesse desfrutar de uma sombra. E a semente produz a planta que vai dar abrigo a Jonas, em Jonas capítulo 4, versículo 6. Depois, ele fala com um verme. Agora você vai, caminha até aquela planta, devora a planta, e o verme faz isso. E depois, Jonas 4, de 8 a 11, fala pela última vez com Jonas. Deus está falando de diversas maneiras. Nós temos tido uma experiência no Retiro Renovo. O Retiro Renovo é um retiro muito simples que a igreja faz, de poucas pessoas,
pastor de rede, um supervisor e alguns líderes de célula. E neste encontro há um momento em que Deus tem manifestado a sua voz. Quando as pessoas voltam falando como Deus falou com elas, é algo poderoso, impactante. Deus fala através de tantas coisas. Deus, num dia lá, falou com o canto do passarinho, o outro falou com o próprio passarinho, o outro falou através da pena do passarinho. Só o passarinho Deus usou 3 vezes para falar com as pessoas. Deus fala, mas o incrível é que todos ouvem a voz de Deus, menos Jonas. Ouvem, mas não obedecem. Todos os outros, os marinheiros obedecem, o grande peixe obedece, a cidade obedece, o rei obedece, a semente obedece, o verme. Eu estava lendo uma curiosidade, eu estava lendo num livro de curiosidades bíblicas, que aquele verme teve que caminhar o equivalente para nós humanos a 2 voltas na terra. Não sei quem fez essa conta, viu, pastor? Ou pastor Caian? Eu não sei quem fez essa conta. Eu já estou aqui antecipando. Tá bom? Como que calculou que o verme fez um caminho que equivale a 2 vezes eu e você andando em volta da terra? Eu não sei como ele fez. Só sei que um verme foi mais obediente que o profeta. A próxima vez que Deus falar no seu coração, levanta, prepara um bolo, leva para a vizinha. A próxima vez que Deus falar no seu coração, está vendo essa pessoa do seu lado, você dê um cumprimento desajeitado para essa pessoa. Você precisa dizer: olha, sinto muito, eu acho que eu não te tratei bem hoje, quando a gente estava conversando. Próxima vez que você tiver um dilema em casa e precisar voltar para pedir perdão, eu queria te perguntar: você vai agir como Jonas ou como o verme? Será que o verme vai ser mais obediente do que você? Quando Deus te pedir alguns passos para dar perdão, para pedir perdão, Ele vai falar para você apenas uns passos. Não estou te pedindo 2 voltas na terra. Eu tenho comigo que nós somos muito bons em missões transculturais. E nós amamos o africano, nós amamos o chinês, nós amamos as pessoas que estão sofrendo lá longe. Mas como é difícil amar o vizinho que faz barulho na hora errada. Como é difícil amar o parente que muitas vezes incomoda e é inconveniente. Você será obediente à voz de Deus? Lembre-se do verme, que andou um caminho enorme para ele, para obedecer à voz do Senhor. Não seja como um profeta desobediente. É interessante que nesse Deus que fala, esse é um livro que não termina com algo sendo falado em nome de Deus. Não, está sendo transcrito a própria voz e palavra de Deus. Porque Jonas, ele prega em Nínive. Eu sei que a maioria sabe a história, mas eu preciso concluir. A cidade toda se converte. E ele vai para um lugar mais alto, senta e diz: Senhor, agora o Senhor disse que iria destruir a cidade em 3 dias. Eu estou esperando o show, manda fogo, Senhor. Mas ele vê que a cidade se converte. Ele vê que o rei proclama jejum. E ele então diz para Deus: eu sabia, eu conheço o Senhor, eu sabia que o seu coração ia amolecer com esse pessoal. O Senhor não resiste mesmo um coração quebrantado. Olha aí, agora estou aqui eu falei para todo mundo que o Senhor ia destruir, agora o Senhor não vai destruir. Estou aqui eu com cara de palhaço. É por isso que eu não queria vir. Aí nessa hora que ele fala, na NTLH, por isso que eu estava buscando ir para a Espanha, para Tarsis. E sabe,
Deus que podia só, Jonas, cansei de você, velho, cansei. Ele chama Jonas para conversar, ele diz, é razoável o que você está pensando? Você acha que é certa a maneira como você está pensando, Jonas? E Jonas está indignado, e Jonas está com o sol escaldante na cabeça. Daí Deus fala, não, o cara é chato, o cara é desobediente, é mal-humorado, mas eu vou dar uma moral para ele. Manda crescer a árvore, e ele fica ali na sombra, ele fala, uau, que legal, aqui está mais confortável. Só que o mesmo Deus que mandou crescer a planta, o que ele faz no outro dia? Manda o vermezinho lá comer. E aí Jonas entende, agora sim eu entendi o mistério, amém? Não, Jonas diz, eu quero morrer, é o que está escrito aí, irmãos, Jonas capítulo 4, eu quero morrer, para que viver, se tem que viver desse jeito? Olha só, ontem eu estava com uma plantinha, eu estava aqui abrigado, eu estava aqui na sombrinha, estava bacana, hoje nem isso eu tenho mais. Daí Deus termina falando. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é sim, é tão razoável que eu até quero morrer. Gente, é chato esse Jonas. Eu não sei se lá no céu eu vou ter paciência para ouvir a história dele, não. E o Senhor diz, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha, olha só, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, eles não têm discernimento espiritual nem para diferenciar a mão direita da mão esquerda, e também tem muito animal, não vou nem entrar no tema ecologia aqui, sem contar os animais, só os animais já valeriam minha misericórdia, Deus está dizendo, quanto mais essas que eu gerei, são meus filhos que eu gerei, e você não tem amor por eles. É difícil para você entender isso, e Jonas é o único livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação. É o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta, porque esse é o final do livro de Jonas. E é, na minha opinião, porque Deus ainda está perguntando aos profetas Jonas, às igrejas Jonas, vocês acham razoável ficar aqui bem abrigadinho, curtindo a sombra, enquanto tem gente que eu amo morrendo lá fora? Para mim um ponto de interrogação, é porque a pergunta continua para mim e para você, Aniceto, o que você vai fazer com isso? Você acha razoável? E a conclusão que a gente tem do livro de Jonas é de que Deus precisa de um profeta para transformar o coração de uma cidade pecadora, mas precisa de uma cidade inteira para restaurar o coração de um profeta que não ama. Deus pode usar um profeta mal-humorado e fazer uma cidade inteira se converter. Mas uma igreja que não ama, uma igreja que não sente a dor do coração de Deus em relação aos perdidos, ela pode ver bomba caindo de um lado, ela pode ver guerra acontecendo, ela pode ver gente com fome, ela pode ver peste acontecendo, e ela não vai se mobilizar. Você entende? De que Deus quer salvar os ninivitas, mas quer salvar também os profetas, independente do lugar. Deus quer a tua obediência. Pode ser lá no ventre do peixe, ele vai se tornar um templo, um santo lugar. Independente da pessoa a qual Deus está dizendo, vai nesse, independente do público-alvo que Deus te colocou, podem ser os piores, podem ser os mais difíceis, vá atrás deles, independente do resultado que você vai alcançar. Lembre-se, a salvação pertence ao Senhor e Ele quer salvar as pessoas. Eu gosto de dizer, Deus vai me usar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz isso, Deus vai te usar.
custe o que custar, para você, Deus vai te usar. Talvez, meu irmão, está faltando pouco para você sair de um ciclo de desânimo, de apatia, de enfrentamento com Deus, de coisas dando erradas. Só entende, só basta entender que Ele ama tanto quem está lá fora, que Ele não vai parar de nos espremer, enquanto a gente não ganhar a mesma intensidade e o mesmo amor que Deus tem no seu coração. Feche seus olhos. Deus vai encontrar na minha vida e na sua vida obediência. Deus vai encontrar no nosso coração prontidão para o chamado. Queria perguntar, há fujões aqui? Há pessoas que estão abandonando o seu chamado, e chamado não é chamado para ser pastor. É também. Não é chamado, não é apenas para ser missionário, é também. A sua vocação é anunciar as maravilhas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É anunciar as grandezas de Deus em tempo, em fora de tempo. Ah, Eli e Jonas, atrapalhado com tantas suas coisas, é tão mais simples, tão mais simples, é só atender o chamado, só atender o chamado. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós não queremos, ó Pai, que um verme seja mais obediente à sua voz do que nós seremos. Não é possível, Deus, que o mar vai te atender, que a semente vai brotar, que o verme vai caminhar, que a cidade vai converter, que o rei vai se humilhar, que a gente continue apáticos, duros ao teu chamado e à tua voz. Não, Senhor, não. Nós te pedimos nessa noite a salvação daqueles que não conhecem a Jesus, mas também te suplicamos nessa noite, salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos da nossa apatia, salva-nos da nossa insensibilidade, salva-nos, Senhor, nós te suplicamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, papai.